E aí, pessoal, tudo bem? Vou parar com aquela história de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e vou adotar alô, pessoal, certo? Que a partir daí a gente consegue diminuir esses cumprimentos iniciais, certo? Podem ver, não estou com camisa de pizzaria nem de cantina italiana hoje, estou com uma camisa mais clássica, cor de vinho, né? Vinho meio esbranquiçado, mas enfim, seguimos na luta, certo? Por que eu estou aqui hoje? Para fazer um complemento. Eu não vou entrar na quarta aula. Isso aqui vai entrar no complemento do Moodle na segunda aula como um novo vídeo. Tá? Fechou? Para que a gente não precise, né, refazer o vídeo 2 com esse finalzinho aqui. Tá? Então, isso aqui é um complemento da aula 2. Vejam dessa forma. Por quê? Por uma simples razão. Eu, quando fiz a segunda aula na 479, aula essa que eu não dei na 159, na 169, eu esqueci que eu falei uma coisa lá que eu acabei não falando para as turmas de manhã. Certo? Então, por isso que eu estou falando agora, para a gente equilibrar a matéria para todo mundo. E eu vou falar sobre a guerra doutrinária, certo? Vingadores, né? Ultimato, né? Tá feia a coisa. Tem duas matérias que a gente tem se preocupado bastante, né? Desde que o código saiu e antes mesmo que o código tenha saído, os debates já eram intensos sobre isso. A primeira matéria dos precedentes judiciais e a segunda matéria das tutelas provisórias. Né? Ame-os ou odeie-os. Né? Essa é a dicotomia que se tem vivido aqui na doutrina brasileira. Ou tu ama a tutela provisória, ou tu odeia a tutela provisória. Ou tu ama precedentes, ou tu odeia precedentes. É quase que assim. Claro que tem, né, os em cima do muro, mas não é isso que a gente vai trabalhar agora. Eu quero mostrar para vocês, né, os opostos. Né, os opostos para que vocês possam entender que alguns acham que a nossa matéria é um total desastre e outros acham que a nossa matéria é hoje aquilo que tem de melhor, né? Para que a gente possa trabalhar o tema das tutelas provisórias. Fechou? Então, bom, vocês, as três turmas tiveram isso. No primeiro dia de aula eu levei um livro para vocês, do Costa Machado, Tutelas Provisórias, Interpretação Artigo por Artigo, um livro vermelho e branco, né? Da cor do nosso gigante colorado. E eu falei para vocês, olha, vocês podem optar em comprar esse livro, porque esse livro tem tudo que existe de tutela, né, de tutela provisória do código. E o Costa Machado faz o quê? Pega tudo isso e joga para dentro do livro dele e comenta artigo por artigo. Então não são só aqueles 17 artigos que a gente vai ver no grosso do semestre. Ele pega tudo que ele acha que tem no código de tutela provisória e comenta lá. E sob esse ponto de vista é bastante interessante. E o que o Costa Machado vai dizer no início da obra dele? Que o título das tutelas provisórias é o maior retrocesso processual existente no Brasil até hoje. Vejam bem, né? É o maior retrocesso processual da história do processo civil. De tão ruim que é o título. Mais ou menos isso. De tão ruim que ele considera as tutelas provisórias, ele acha que houve, com isso, um grande retrocesso a tudo aquilo que já se tinha estudado até então. Fechou? Esse do lado de cá. Do lado de lá, por exemplo, vocês podem pegar o Leonardo Ferres Ribeiro, que tem um livro da Revista dos Tribunais, deve estar na terceira edição, está naquela coleção Liebman, de Direito Processual. Ok? O que o Leonardo fala? Exatamente o oposto do Costa Machado. Ao passo que o Costa Machado diz que é um total retrocesso, o Leonardo vai dizer exatamente o contrário, que a gente está tratando de um título maravilhoso e que, na verdade, vejam bem onde é que o Leonardo vai, na verdade, só não é melhor porque podia ter facilitado muito mais a vida de todo mundo e acabou não facilitando. A gente vai ver daqui a uns dias que ainda existe a dicotomia tutela cautelar, tutela antecipada. E o Leonardo parte do pressuposto, por que não acabaram com isso? E vocês vão ver que em sala de aula eu sou um pouco parecido com isso. Por que não acabaram? Se foi para ficar tão fácil assim a busca pela tutela do direito, deviam ter acabado com isso. Até porque tem a fungibilidade que a gente vai ver mais tarde, né? A gente pode receber uma pela outra e vice-versa. Então, para o Leonardo, o título é ok, e se trata de uma grande forma de tutelar os direitos da forma provisória, definitiva, como a gente também vai ver mais tarde. Fechou?
Então, um para lá e outro para cá, certo? Onde vocês vão encontrar farta doutrina mostrando os prós e contra a tutela provisória, certo? Estou mostrando aqui esse livro para vocês, Tutela Provisória, grandes temas do novo CPC. Ele está organizado pelo Eduardo José da Fonseca Costa, pelo Matheus Costa Pereira e pelo Roberto Campos Gouveia Filho, certo? Não sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas enfim, tá? Ele está aqui para vocês. Ele está nas grandes coleções do CPC da editora Juspodium, aquela lá de Salvador. Fechou? Esse livro aqui, embora os 3 coordenadores sejam muito críticos, mas muito críticos mesmo, do título das tutelas provisórias, a gente tem uma abertura para outras pessoas que entendem de outra forma o conteúdo que elas têm hoje no Código de Processo Civil Brasileiro. E vocês vão acompanhar isso já na introdução, né? Na introdução, na apresentação à obra. Deixa eu ver aqui. Na apresentação à obra, que eles vão fazer a 6 mãos, certo? Eles falam que a gente está trazendo isso aqui para debater, para melhorar o sistema, porque eles acham que é muito ruim. Inclusive aqui, se eu não estou enganado, eles chamam, por exemplo, o caso da estabilização da antecipação de tutela requerida em caráter antecedente, uma grande tragédia. Certo? Então eles são bastante críticos, mas abrem a obra, como toda obra deve ser, para outros posicionamentos. E isso que é o legal da academia, que a gente consegue, numa obra com algumas dezenas de artigos sobre vários temas da nossa matéria, ver diversos pontos de vista, ok? Então foi isso que eu tinha trabalhado com a turma 479 na segunda aula, que eu acabei não trabalhando com as turmas 159 e 169 de manhã, porque a gente não teve a segunda aula, e havia faltado naquele pedacinho ali da aula gravada essa crítica que a doutrina tem feita, que enfim, né, é bastante interessante, embora não seja, né, uma matéria de ser cobrada em prova. Esqueçam, não vou perguntar qual a posição do professor Eduardo José da Fonseca, do professor Matheus Costa Pereira e do professor Roberto Campos Gouveia Filho sobre as tutelas provisórias. Não é isso que eu quero só mostrar para vocês que quando a gente fala alguma coisa em sala de aula, muitas vezes há diversas posições sobre aquele determinado tema, ok? Semana que vem outra camisa, certo? Vou escolher uma branquinha, de repente, para dar um impacto melhor, vou fazer a barba e a gente se vê lá, certo? Beijos e abraços, tchau, tchau.